Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área no último vídeo do Campeonato Brasileiro de 2022, porque o Brasileirão acabou e conhecemos aí os times que vão representar o Brasil na Taça Libertadores da América de 2023 e a confirmação do último rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, que já estava na cara que seria o Atlético Goianiense. Bora falar como foi a campanha desses 20 times na competição, né? O que eles fizeram para alcançar o objetivo, né? No caso, o Palmeiras o título, os times que foram para a Libertadores e aqueles que tiveram uma campanha muito ruim ao longo do ano, que fracassaram. Por que eles chegaram nessa situação? Bora fazer o resumão da última rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, é o seguinte, falar do Palmeiras não tem muito o que falar, né? Até o próprio Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva falou que não tinha nada para falar para os jogadores, né? Ontem o Palmeiras acabou sendo derrotado por 3-0 para o Internacional no Beira-Rio, um jogo que encerramento aí da Série A do Brasileirão. E 3-0 se remete às 3 derrotas que o Palmeiras teve ao longo do campeonato, né? O Palmeiras campeão incontestável, com 81 pontos, o Palmeiras sobrou no campeonato, o Palmeiras não deu nenhuma graça para o campeonato. O Palmeiras liderou de ponta a ponta. Lembrando que esse ano só times paulistas lideraram o campeonato, né? O São Paulo, o Santos e o Corinthians. Depois o Palmeiras pegou a liderança e não soltou mais. E, cara, é um campeão incontestável. O Palmeiras só não conseguiu a face antes de ser campeão invicto, jogando fora de casa. Essa derrota atrapalhou um pouco os planos. Mas o Palmeiras foi o campeão com o menor número de derrotas ao longo de 38 rodadas. Foi uma derrota no primeiro turno, uma derrota no segundo turno foi essa para o Inter, 2 no primeiro. Foi o time que menos perdeu na era dos pontos corridos de 2003, levando em consideração aí desde 2006, aliás, né? Levando em consideração o número de derrotas. O Palmeiras é campeão incontestável, não tem muito o que dizer, o trabalho do Abel é excelente. E o craque do campeonato deve ser escolhido Gustavo Gomes, além, é claro, de todos os outros jogadores aí que o Palmeiras tem, que devem estar na seleção do Brasileirão, que deve compor praticamente todo o time do Palmeiras, para falar a verdade, um ou outro ali de algum outro time. Já falar do vice-campeão brasileiro, o Internacional é vice-campeão brasileiro muito merecidamente, né? O Internacional termina o segundo turno como melhor time. O Internacional passou o Palmeiras na pontuação em relação à classificação do segundo turno, tá? O Internacional foi o melhor time do segundo turno com 43 pontos, o Palmeiras foi com 42. O Inter foi o melhor mandante do campeonato, né? O Inter teve 13 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota. E o Internacional termina muito bem, o Internacional que não tem grandes estrelas, é um time que tem bons jogadores. E o Mano Menezes fez um grande trabalho. O Internacional com 73 pontos termina na vice-liderança do Brasileirão merecidamente. Um time que é campeão do retorno e vice-campeão brasileiro. E o outro time que fez bonito também, que muita gente talvez não desse tanto assim a entender que faria um campeonato tão legal, foi o Fluminense, né? O Fluminense foi na frente do Flamengo, cara, que tem um baita investimento, bem que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, então não dá para comparar. Mas no Brasileirão o Fluminense fez muito bonito, mais uma vez o Diniz faz um bom trabalho. O que falta ao Diniz mesmo é o título, falta títulos pro Diniz, isso a gente sabe, isso também pesa muito para ele. Mas o Fluminense fez um ano muito bacana e teve como principal peça o Cano, né? O Cano fez 26 gols no campeonato, o Cano jogou as 38 rodadas, cara. 38 rodadas o Germancano jogou e não foi nenhum gol de pênalti, pra você ter uma noção, tanto que o Germancano também merece muito o ano que o Germancano fez com a camisa do Fluminense. Eu tô também, né? O Ai jogando muito, Paulo Henrique Ganso, time do Fluminense muito bom, com algumas peças já veteranas, né? Como Felipe Melo, outro jogador, Manuel, zagueiro, mas o Fábio, goleiro, né? Mas o Fluminense fez uma baita temporada, tem que dar parabéns aí pro Fluminense. Já o Corinthians termina em quarto lugar com 65 pontos. A gente pode fazer um resumo do ano do Corinthians, né? Acho que no Brasileirão o Corinthians teve momentos que ainda chegou a sonhar com a possibilidade de título. Depois o Corinthians pegou muito mais as Copas, né? Quando chegou nas partes finais contra o Flamengo. Depois teve que focar muito também na Copa do Brasil, quando foi brigar com o título contra o próprio Flamengo também, né? Na final da Copa do Brasil, e o Vitor Pereira fez um grande trabalho. Acho que o Vitor Pereira fez um bom trabalho ao longo de 2022, ele deixa o Corinthians, né, o contrato dele não vai ser renovado, dizem por uma questão familiar, né, o Vitor Pereira está indo embora, e o Corinthians terminou o Brasileirão em quarto lugar, uma boa campanha do Corinthians ao longo da temporada. Corinthians que terminou o primeiro turno na vice-liderança e no segundo turno foi em sétimo, aí se a gente for levar em consideração a pontuação só do segundo turno, né. Galera, o Flamengo foi aquele time que menos ligou pro Campeonato Brasileiro, né? Se a gente pegar aqui, o Flamengo ele ligou foda-se pro brasileiro, né? Com todo respeito aí, a preocupação do Flamengo sempre foi as Copas, né? A contratação do Dorival Júnior
foi para salvar o ano em relação às Copas. No Brasileirão, o Flamengo fez aquilo que tinha que fazer, ganhou alguns jogos, se manteve ali no grupo que tinha que classificar, até pelo investimento que tem, e o Flamengo fez um campeonato dentro das suas expectativas, já que tinha levado 2 competições e tudo mais. O Flamengo foi o time que ligou o maior foda-se pro Brasileirão, foi o Flamengo. O Atlético Paranaense termina um ano de forma ok, né? O Atlético Paranaense sonhou com o título da Copa do Brasil que não veio, sonhou com o título da Libertadores que não veio. O Filipão encerra uma carreira de treinador brilhante e deixa o Atlético Paranaense numa fase de grupos da Libertadores, o que é importante, né, cara? Imagina se o Furacão não vai nem pra fase de grupos, seria muito ruim, né? Mas aí o Furacão vai jogar a fase de grupos da Libertadores de forma merecida, o Atlético Paranaense é um ano bom, não veio o título, mas o Atlético Paranaense tá aí na disputa, sempre brigando por coisas maiores. Logicamente que o sonho do atleticano é vencer novamente um Brasileirão, vencer novamente uma Libertadores, buscar esse motivo da Libertadores, mas fica de bom tamanho pelo que o Atlético jogou e para a fase de grupos é um bom resultado no fim das contas. Cara, e o Atlético Mineiro, hein? O que o Atlético Mineiro entregou nesse campeonato? Vamos falar que o Atlético Mineiro foi um pouco desastroso, né? Eu acho que só o fato de você ir para pré-Libertadores não salva o ano do Atlético Mineiro, né? O Galo era o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil. O ano do Atlético foi salvo mais pela questão de conseguir essa vaga na pré-Libertadores, o que já não deixa o torcedor muito feliz, né? Aquele sorriso meio amarelo. O ano do Atlético Mineiro não foi bom, o Cuca, na sua volta ao Galo, não foi bem e não deve continuar para o ano que vem. O ano do Atlético foi bem ruim. Cara, e o que falar do Fortaleza, hein? Que ano épico do Fortaleza. Participa da Libertadores pela primeira vez na história, conquista o título da Copa do Nordeste, é campeão cearense e de lanterna do campeonato, já que a gente tem que ser sincero, né? O Fortaleza não tem um elenco recheado para disputar Copa do Brasil, Libertadores, isso atrapalhou o Fortaleza no primeiro turno, mas a reação do Fortaleza nesse segundo turno, o time fez 40 pontos, galera. Foi o melhor visitante na segunda parte do Brasileirão do seu turno. O que o Fortaleza fez ao longo desse Brasileirão é brincadeira. O Fortaleza foi muito bem, 40 pontos conquistados, 8ª campanha, e o Fortaleza vai jogar a pré-Libertadores de 2023 merecidamente. Muito difícil ver uma reação dessa. Um time que tinha 15 pontos no primeiro turno e terminar o Brasileirão com a marca de 55. Foram 40 pontos conquistados e o Fortaleza, que venceu o Santos na Vila por 2-0, vai jogar a pré-Libertadores de 2023 pelo segundo ano seguido. O Fortaleza tá na Libertadores. Que campanha do Fortaleza e que trabalho do Voiada. Meu amigo, se ele não ficar, pelo menos vai entrar na história do Fortaleza, porque o trabalho dele é espetacular e parabéns pro Fortaleza. O Fortaleza merece palmas, porque para mim, depois do Palmeiras, a maior sensação do campeonato chama-se Fortaleza, pelo que fez ao longo de 2022 e vem fazendo nos últimos anos. O trabalho do Fortaleza é muito bom. Galera, esses foram os times então que vão jogar a Libertadores e pré-Libertadores. Fase de grupos: Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Fortaleza vão jogar a pré-Libertadores. Times que vão jogar a Sul-Americana e por que chegaram nessa condição, né, de não ter conseguido ir para a Libertadores. O São Paulo com 54 pontos, o São Paulo perdeu muitos pontos ao longo do campeonato, principalmente no Morumbi, empate contra time que foi rebaixado, Ceará, Juventude, até mesmo aquele gol que tomou do Atlético no Morumbi quando venceu por 2-1, um jogo controlado. E o São Paulo, por causa desses pontos perdidos no Morumbi, principalmente de cada 15 empates, o time que mais empatou no campeonato depois do Ceará, mostra que o São Paulo bobeou, né? O São Paulo ficou muito focado nas Copas, tinha uma chance clara de ser campeão com o Independente Del Valle, o título não veio e o São Paulo ficou pelo caminho. O São Paulo vai ter que jogar a Sul-Americana de novo o ano que vem, para decepção aí do Rogério Ceni, né? Já falar do América Mineiro, galera, o América Mineiro foi atrapalhado um pouco pela questão do primeiro turno, né? O América Mineiro foi um primeiro turno muito ruim, terminou em 15º lugar no primeiro turno com 21 pontos e teve uma campanha de reação com o Wagner Mancini, né? Tem gente que fala que demorou demais para o América demitir o treinador que estava lá na época e deveria ter demitido logo e chamado logo o Mancini. O Mancini mais uma vez fez um grande trabalho com a América, quase levou a América para a Libertadores novamente, mas fica aí pela reação, né? A América quase foi, teve um gol anulado no último minuto com uma mão do jogador lá. O América por muito pouco não foi jogar a Libertadores de novo, mas aí pela reação, a América fez uma grande campanha nesse segundo turno, teve a 6ª melhor campanha do segundo turno. Galera, o Botafogo terminou em 11º com 53 pontos, e o Botafogo só não foi para a Libertadores por causa da campanha em casa, né? O Botafogo decepcionou muito jogando em casa, no Engenhão. O Botafogo teve a 3ª pior campanha como mandante no campeonato. O Botafogo só não vai para a Libertadores por causa da campanha que fez em casa, né? Acho que isso aí não tem o que dizer.
O Botafogo foi muito mal como mandante, como visitante foi um dos melhores, mas como mandante foi muito mal. Se o Botafogo não vai para Libertadores, é por culpa da campanha em casa. E aí, automaticamente, a gente pode falar que o ano do Botafogo é para se manter na Série A, até porque teve poucos investimentos. O Botafogo sonhou com o Libertadores até a última rodada. Então, dá para entender que no fim das contas o ano até que não foi tão ruim, né? Foi até bom para o Botafogo. Ficou aquela coisa de decepção porque não conseguiu a Libertadores. E o que falar do Santos, em 47 pontos, 12º colocado, o time que literalmente entrou no Brasileirão para se manter, para chegar aos 45 pontos, chegou talvez a sonhar, aquele sonho quase que impossível de uma Libertadores, nem chegou próximo a isso. E o Santos terminei com escolhas erradas, contratações horrorosas, Luan, Carvajal, com treinadores que não deram certo, Bustos, o Lisca, que foi o maior absurdo, terminou com o interino. O time tem como presidente um cara que também é gerente de futebol, né? O ano do Santos foi um desastre, precisa contratar urgente, precisa mexer muito nesse time para não correr risco de rebaixamento no ano que vem de novo. Acordem, Santos, vamos acordar. O Goiás, dentro das suas possibilidades, era o time que tinha o menor orçamento do campeonato, terminei com 46 pontos. O Goiás se salvou com o Jair Ventura, que já tinha salvado o Juventude ano passado, salvou o Goiás agora. O Goiás fez uma campanha além do esperado. O Goiás era candidatíssimo a rebaixamento. Se manteve e ainda vai para a Sul-Americana. Parabéns aí pro Goiás e pela campanha do Goiás. O RB Bragantino, uma decepção. O RB Bragantino fez até um bom primeiro turno, mas no segundo foi um desastre. Demoraram muito para mandar o Barbieri embora, muito mesmo. O Bragantino muito mal pro investimento que tem. O Bragantino foi muito mal, pegou a última vaga para a Copa Sul-Americana. São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás e RB Bragantino foram os times que vão representar o Brasil na Copa Sul-Americana. Curitiba e Cuiabá não vão para lugar nenhum. E eles se salvaram do rebaixamento, primeiro o Curitiba, pela questão de ser um bom mandante. O Couto Pereira e a torcida do Curitiba salvou o Curitiba. Se não fosse o Couto Pereira, o Curitiba estaria rebaixado. O Curitiba teve 12 vitórias em casa. A campanha do Curitiba em casa é horrorosa. É horrorosa a campanha do Curitiba fora de casa. Mas em casa, o que salvou o Curitiba foi o Couto Pereira e a torcida. Só tenho isso para dizer. E o Cuiabá, a nova Chapecoense, né, nunca caiu junto com o Flamengo, Santos e São Paulo. O Cuiabá teve um início de campeonato que salvou, porque teve 2 vitórias fora de casa no início, que foi contra Fortaleza e Juventude. Depois ganhou do Avaí fora e depois venceu o Botafogo. Essas 4 vitórias fora de casa do Cuiabá salvaram o Cuiabá, que teve uma campanha regular, tanto em casa como fora de casa. O Cuiabá se salvou. Já os rebaixados, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Juventude não tem muito o que falar, o Juventude era o pior time do campeonato, tinha feito um campeonato gaúcho horroroso, quase caiu no campeonato gaúcho. Juventude também errou muito, demorou demais para demitir alguns treinadores. Juventude tem um elenco muito fraco, limitado, e vai tentar se reerguer o ano que vem com o Celso Roth. O Avaí fez o primeiro turno das suas condições. No segundo turno desandou muito, o Avaí começou a jogar muito mal. Contratar Lisca doido é mesmo que dar um tiro no pé, porque o Lisca doido, em 9 jogos com o Avaí, teve 1 vitória e 8 derrotas. Ali começou o declínio do Avaí, foi um erro. E para você ver, depois que o Marquinhos Santos assumiu, o Marquinhos, ex-jogador, ídolo do Avaí, assumiu, o Avaí mudou. O Avaí fez boas rodadas no final do campeonato. 2 vitórias ou um empate, não sei. Se talvez o Marquinhos tivesse pegado o time antes, talvez o Avaí teria lutado mais para fugir do rebaixamento. Cara, já Ceará e Atlético Goianiense foram decepções, né? Se a gente for parar pra pensar. Ninguém imaginava que o Ceará iria cair, né? O Ceará com 37 pontos, time que menos venceu no campeonato depois do Juventude, foram apenas 7 vitórias. Depois que o Dorival Júnior saiu do comando do Ceará, o Ceará se perdeu totalmente. Então, muito estranha essa queda do Ceará aí. A gente não sabe se o elenco estava rachado, que tinha de problema no elenco. Mano, mas acho que o momento crucial para o Ceará ser rebaixado foi naquela invasão de campo contra o Cuiabá. Aquela invasão de campo mostrava que o Ceará seria rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque aquela cena foi lamentável e o Ceará merecidamente foi rebaixado. O Ceará, mesmo tendo melhores times, talvez que Cuiabá e Curitiba, o Ceará deixou muito a desejar, os problemas fora de campo entraram em campo, diretoria muito mal, jogadores muito mal, elenco que não é barato, e infelizmente o Ceará foi rebaixado. E o Atlético Goianiense, as Copas atrapalharam um pouco o Dragão, quando o Dragão foi acordar no Campeonato Brasileiro já era tarde. Então o Atlético Goianiense sabe que o principal culpado de não conseguir atingir os objetivos, muito se deve ao elenco reduzido que o Atlético Goianiense tem, porque time por time, o Atlético Goianiense não é um time ruim. E infelizmente as Copas atrapalharam um pouco o Atlético Goianiense, que acordou já era tarde demais e o rebaixamento foi confirmado esse final de semana. Galera, é isso. Último vídeo do Campeonato Brasileiro de 2022. Parabéns ao Palmeiras pelo título brasileiro.
Lamento pelos times que caíram e parabéns pela reação épica do Fortaleza. Se inscreva no canal Mais Futebol Clube. Valeu!